Vamos conversar com o doutor Eduardo agora, porque terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. Ataques de gangues violentas estão aterrorizando pedestres que circulam pelas movimentadas ruas do bairro do Brás, na região central de São Paulo. Tudo em plena luz do dia. De acordo com especialistas, as vítimas preferidas dos assaltantes em São Paulo são os pedestres, tendo como principal alvo as carteiras com documentos e, claro, celulares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de latrocínios na cidade de São Paulo diminuiu cerca de 30% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Os furtos também apresentaram queda de 7,63%, passando de 15.613 casos para 14.421. E os roubos em geral caíram 2,28%, com 292 ocorrências a menos que em 2014. Mas, mesmo com esta queda, a região do Brás está sendo aterrorizada por ladrões que atacam em plena luz do dia. E é sobre esse assunto que vamos falar agora, aqui no Revista da Cidade. Imagens assustam qualquer pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Tudo ótimo, e você? Então tá bom, tudo bem também. Estamos sempre bem, né? É, graças a Deus, né? Porque não tá bom, a gente dá um jeito de melhorar. Coisa que a gente gostaria de ver acontecer na nossa cidade também, né? Afinal de contas, já são tantos os problemas os quais a gente é obrigado a conviver todos os dias. E aí a gente vê novas modalidades de crime acontecendo, como essas imagens terríveis que a gente viu agora. Quer dizer, nem fazer compra em paz as pessoas podem. Isso a gente já não pode fazer há algum certo tempo. Agora, com esse nível de... essa questão explícita como está agora, e com a inércia da polícia e do poder público, por exemplo, não pode dizer que é inédito, doutor Eduardo? Olha, Regiane, o que eu posso dizer para você é que o Brasil está tomado por ladrões, porque eu nunca vi tanto ladrão atuar simultaneamente, consequentemente, entendeu? Porque é uma coisa absurda. Eu acho que de A a Z, se você for analisar, é o que eu sempre digo, políticos que dão maus exemplos, é óbvio, as pessoas se sentem no direito de fazer o que quiser. Esse país é um país que está sem comando, né? E eu estou dizendo, não é só o Brasil, os estados estão sem comando, ou seja, as polícias estão sem comando. Então não existe. Só para você ter uma ideia, que eu acho que é uma informação muito importante, que o telespectador tem que saber, você tem ideia do tempo que um policial militar leva para poder prender, ou seja, qual é o tempo que ele leva? Prendeu em flagrante delito um ladrão qualquer, um batedor, um punguista, como esse que nós acabamos de ver, até a prisão efetiva dele, porque eu estou dizendo isso na delegacia, em média 5 horas. Em média 5 horas, de prender o ladrão, levá-lo, conduzir à delegacia, fazer toda aquela burocracia que existe. Então, quando você pega um ladrão, quando o policial, os dois policiais, porque normalmente trabalham em dupla, quando ele pega aquele ladrão, prende aquele ladrão e leva para a delegacia, durante 5 horas fica desguarnecida aquela região da cidade. Fica desguarnecida. Mas isso porque a questão é muito burocrática ou é o tempo que precisa levar? Poderia ser mais descomplicada essa Poderia ser muito mais descomplicado. Hoje, o processo hoje, porque em São Paulo mudou essa questão de prisão em flagrante. Só algumas delegacias fazem o boletim, ou seja, o auto de prisão em flagrante. Só algumas delegacias, não são todas as delegacias. Tem que se deslocar, porque atravessar a cidade inteira. Mudou um procedimento. Então, sim, às vezes você, dependendo da situação, você tem que ser, o preso tem que ser, o bandido tem que ser conduzido para Morumbi ou para qualquer outra delegacia. Mas isso não é muito inteligente, porque além de demorar muito mais, se gasta muito mais. Você sabe que havia uma estratégia que foi constatado, não foi divulgado, mas que foi constatado, foi. Ou seja, havia questão de assalto a banco, se fazia uma simulação,
de um determinado crime, entendeu? Se desguarnecia aquela região, aquela local, principalmente a região do Pacaembu aqui, se desguarnecia, tirava uma viatura ou uma ou duas viaturas, vinham os assaltantes de banco e praticavam assalto. Essa é uma estratégia, o que eu sempre digo, bandido é mais esperto do que a gente. Então esse é o grande problema, ou seja, você tem que, na verdade, desburocratizar a prisão, porque enquanto está prendendo um punguista como esse que nós estamos vendo aqui nas imagens, tem 50 agindo. Não, e já está mais do que provado que não é uma gangue só, né? Tem várias gangues que atuam ali. E uma coisa que, na verdade, me causou muito espanto nessas imagens todas, nessa reportagem, inclusive foi a TV Globo que fez a denúncia na semana passada, é que mesmo com o policial lá, doutor Eduardo, a gente via a inércia no atendimento, a falta na verdade, eu não vou nem dizer compaixão, porque eles não estão lá para ter compaixão, eles estão lá para fazer o trabalho pelos quais eles recebem da população para fazer. Uma mulher teve o dinheiro roubado, as imagens captando tudo. A mulher foi até os policiais para fazer a denúncia, dizendo que tinha pelo menos um camelô que presenciou tudo, quer dizer, eles poderiam pelo menos tentar identificar quem eram os bandidos que acabaram de roubar. Ela tinha, sei lá, R$200 que ela ia comprar roupa para o filho dela. Eles não fizeram rigorosamente nada. A coitada foi sentar no meio-fio e chorar o dinheiro suado que ela acabou de ter roubado. Quer dizer, é o fim do mundo. Como é que pode o policial estar ali na cara do crime e não fazer nada? Regiane, hoje nós estamos enxugando gelo. Ou seja, por quê? A situação ela está tão dramática. O policial não pode mais pensar dessa forma e não fazer nada, né? A situação está tão dramática, de que nós mesmos, ou seja, o cidadão, ele não percebe isso. Só quando você tem uma reportagem como essa que nós acabamos de ver, feita pela Rede Globo, que ficou uma semana, como é que pode uma cidade como São Paulo, você ter, em média, 450 celulares roubados, isso diariamente? Ou seja, são 450 ladrões que estão agindo de uma forma bastante impune. Então, esse é o grande problema. Né? Então, o que você vai fazer diante de uma situação, de uma cidade tão complicada como São Paulo? Tem que repensar a cidade, tem que repensar a questão. Nós estamos falando aqui em furto, né? Esses furtos, mas nós estamos esquecendo a questão dos homicídios, né? Os latrocínios, né? Os roubos, os assaltos a bancos que aumentaram, entendeu? Mas a maioria dos números mostra que está tudo menor, né? Não. Mas isso aí é a questão da manipulação. Nós já falamos outro dia a questão da manipulação, que inclusive a própria promotoria, o Ministério Público já instaurou um procedimento para poder investigar essa forma, essa maquiagem, essa manipulação de números que vem sendo feito, que acabou escondendo quase 1.600 mortes nesses últimos 10 anos, só para você ter uma ideia. Né? Então, esse é o problema, ou seja, as coisas não são feitas de forma séria. Né? Nós estamos muito preocupados, às vezes, com um furto como esse. Né? Mas se você for fazer uma análise, e eu gosto sempre de fazer uma comparação, porque é com comparações que você vê como é que está dramática a situação. Dramática realidade. De 2011 até 2015, são 5 anos de guerra na Síria, foram 240 mil mortes. 240 mil mortes, dá em média 48 mil pessoas que perdem suas vidas na guerra da Síria. No Brasil são 50 e poucas mil. Então, para você ter uma ideia, ou seja, da situação que nós estamos vivendo uma situação de guerra, né? Ou seja, estamos vivendo uma situação bastante dramática. Só não declarada, né? E mais ainda, saiu agora recentemente um ranking dos 100 países mais violentos. O Brasil está em 7º lugar. Ou seja, o Brasil está em 7º lugar dentre 100 países, né, em matéria de crimes de homicídio. Então, o que eu estou falando para você, ou seja, a situação não é não sou eu que desenho essa situação. Né, esse drama todo. O drama está sendo vivenciado, né, por cada brasileiro. Então, às vezes, as pessoas acham que nós somos extremamente pessimistas, né, com relação. Ao contrário, nós somos extremamente otimistas. Gostaria de fazer uma outra avaliação. Enquanto nós estamos fazendo aqui os comentários, levando a informação para o público, é porque nós acreditamos que o país possa melhorar, que as coisas possam, que políticos possam ser honestos, não é mais honestos, né? Ou seja, porque eles não são honestos. Na verdade, eles são desonestos. Você é ou você não é. Então você
você tem que, na verdade, construir toda essa questão. E aí envolve também, sobretudo, a sociedade, né? Ou seja, a forma de votação. Como outro dia eu fui criticado no Facebook, porque que de uma certa forma eu não respeitei o voto. Não é que eu não respeito o voto das pessoas, as pessoas têm que aprender a votar. Tem que saber que exatamente quem você... Quando você elege uma pessoa, você tem que saber que você vai colocar a pessoa sentada naquela cadeira durante 4 anos. E durante 4 anos... Não, tirar você não tira. Nós estamos vendo aí a situação... Vontade, não, eles não saem. Aí não sai nunca, né? Então essa é a radiografia de um país como o Brasil. Né? E tem uma coisa que a mídia também tem que parar de fazer, né? É uma coisa tão feia. Fica dando nomezinhos bonitinhos e glamorizando gangues e bandidos e tudo mais. Gangue das bonitonas. Aonde que essas mulheres são bonitas? Do contrário, elas são horrorosas porque elas são ladras. Eu não estou falando de estética, eu não estou falando de beleza física. Elas são feias porque elas são ladras. Elas estão roubando as pessoas, prejudicando a pessoa que está ao lado dela. Então não tem como dar um nome desse para uma gangue de mulheres que atua na região do Brás. Vai me desculpar, mas isso me deixa extremamente irritada, esse tipo de coisa. Há uma contradição na leitura que as pessoas fazem, porque ladrão é ladrão. Ou seja, não tem outro nome senão ladrão. Exatamente. Entendeu? Bandido é bandido. Não tem. Ou seja, pessoa honesta é pessoa honesta. Então acho que não dá para você ficar viajando nessas denominações que dão, nessas frases impactantes. É bobagem, entendeu? Tem que resolver o problema em loco, né? Ou seja, dar a solução para aquilo que nós temos que está dramático, ou seja, que precisa resolver. Doutor Eduardo, eu te espero na terça-feira que vem, tá bom? Terça-feira estaremos aqui. Com toda certeza, com mais fatos da semana. Olha, para continuar fazendo contato, para conversar, para, enfim, dar sugestões de novos temas, inclusive. Criticar. Também, isso acontece, faz parte. Facebook.com/Eduardo César Leite, lá no Facebook, tá bom? Obrigada, meu querido. Ótima semana, viu? Semana. Beijo. Todos, tá? Tá chegando no final do ano, né? Daqui a pouco nós estamos todos de férias. Daqui a pouco Olha que maravilha. Até 2016. Beijo, meu querido. Beijo, tchau.